Olá pessoal, então vamos responder aqui as nossas questões envolvendo a parte de trabalho e potência, ok? Então vamos lá, questão número 1. A unidade de trabalho no sistema internacional é então vamos lá. Newton seria o quê? No sistema internacional, Newton é a unidade de força, tá certo? Pascal, que na nossa letra E, é a unidade de pressão. Coulomb, carga elétrica. Watt seria a nossa unidade de potência. Restando então nossa alternativa correta, né? Joule seria a unidade de trabalho. Ok? Então, questão 1, alternativa letra B. Gabarito letra B. Questão número 2. Um homem exerce uma força horizontal de 18 newtons em uma cadeira, deslocando-a por 10 metros. Qual é o trabalho realizado? Então, pessoal, vamos imaginar aqui a nossa cadeira aqui. Aqui a nossa cadeira, certo? E um homem ele vai exercer uma força aí, de 10 newtons para deslocar essa cadeira. Então vamos desenhar aqui um homem aqui empurrando essa cadeira. Pronto, tá aí. Está empurrando essa cadeira, exercendo aí uma força, horizontal. Uma força horizontal igual a 10 newtons. E com essa força aí, ele vai conseguir deslocar essa cadeira por 10 metros. Aí a pergunta é, qual é o trabalho realizado? Lembrando, que trabalho, para essa situação aí, é a força vezes o deslocamento. Por quê? Porque força e deslocamento aí, formam um ângulo de 0 graus. E o cosseno de 0 é igual a 1. Então a nossa fórmula ela fica reduzida dessa maneira, Trabalho igual a força vezes deslocamento. Quanto é o valor da nossa força? Força vale 18. E o deslocamento aí é de 10 metros. Então o nosso trabalho vai ser igual a 180 joules. Tá certo? Lembrando que nesse caso, força e deslocamento no mesmo sentido, a gente tem o que a gente chama de trabalho motor. Ok? Então, questão 2, bem simples, bem tranquila. Vamos lá para a nossa questão número 3. Suponha que os tratores 1 e 2 da figura arrastem toras de mesma massa pelas rampas correspondentes, elevando-as à mesma altura. Então vamos anotar logo essas duas observações, destacar elas. A massa é a mesma e a altura também é a mesma, viu, para essas duas toras. Sabemos que ambos se movimentam com velocidades constantes e que o comprimento da rampa 2 é o dobro do comprimento da rampa 1. Chamando de T1 e T2 os trabalhos realizados pela força gravitacional, ou seja, temos aqui o trabalho da nossa força peso. Pode-se afirmar que, pessoal, no trabalho da força peso, temos isso aqui, massa, gravidade e a nossa altura, tá certo? Esse trabalho aí da força peso, ele não depende, vamos botar essa observação, não depende da trajetória, ok? O trabalho aí da força peso não depende da trajetória. Segunda observação está relacionada aqui com o sentido, Então, se um objeto, o peso apontando sempre para o centro aqui da Terra. Então, se esse objeto ele está
caindo, né? Ou seja, no mesmo sentido aqui do peso, esse trabalho aqui, ó, ele vai ser positivo. Por quê? Porque o ângulo entre o peso e esse deslocamento aí, ó, é 0 grau. Agora, se esse objeto está subindo, ó, peso, né, sempre apontado para baixo, nosso peso, deixa eu colocar aqui o deslocamento. O deslocamento aqui agora está no sentido contrário. Pessoal, nesse caso aqui, ó, o ângulo entre a força e o deslocamento é de 180 graus. Quer dizer o quê? Que esse trabalho aqui agora vai ser negativo, ou seja, um trabalho resistente. Agora vamos para a figura, para a nossa figura. Ok? Ó, aqui estão as toras. Peso, né? Direcionado para o centro da Terra. Beleza. Essas toras aí, ó, elas estão subindo. Então, ó, elas vão sair desse ponto e terminar nesse, ou seja, ó, elas estarão subindo. Lembrando, né? Não depende da trajetória. Ah, professor, mas essa rampa é menor do que essa outra. Não tem problema. Por quê? Ó, porque no final, a altura que essas toras vão subir vai ser a mesma. Então, ó, eu vou tirar a tora daqui e ela vai parar aqui, ó. E o trabalho da força-peso é o quê? Massa, que é a mesma, gravidade é a mesma e a altura é a mesma, tá certo? Então quer dizer o quê? Que como elas estão subindo, esse trabalho, tanto em 1 como em 2, vai ser menor do que zero. Então, ó, a gente já elimina a letra A, que está dizendo que é maior do que zero, letra B e a letra D, ó, tá certo? Como a altura é a mesma, quer dizer o quê? Que este trabalho em 1 é o mesmo trabalho em 2, né? Ó, por quê? Porque o trabalho da força-peso depende apenas da massa, da gravidade e da altura. Destacamos aqui no início, ó, mesma massa e mesma altura. E, obviamente, a gravidade é a mesma para os dois. Okay? Então, a nossa resposta aqui, ó, vai ser a letra C. Tá certo? Vamos lá para a nossa próxima questão. Questão de número 4. O trabalho da força-peso não depende da... Então, ó, como nós acabamos de ver aqui na questão anterior, o trabalho da força-peso é mgh. Lembrando que mg é o peso. Então, o trabalho pode ser também escrito dessa forma, né? Ó, peso vezes a altura. Então, vamos analisar aqui as nossas alternativas. O trabalho da força-peso não depende da massa? Ó, depende da massa, sim. Então, a gente elimina a letra A. Não depende da gravidade? Depende. Faz parte da fórmula, né? Depende da altura e depende do peso. Então, nossa alternativa, ó, ele não depende da trajetória. Tá certo? Questão de número 5. Um objeto de 5 kg é abandonado de uma altura de 8 metros. Determine o trabalho da força-peso, sabendo que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Como nós vimos, né? Ó, trabalho da força-peso, mgh, massa, gravidade e altura. Essa massa aí vale 5, gravidade vale 10 e a altura vale 8, né? 8 metros. 5 vezes 10 é 50, 50 vezes 8, 400. Então, este trabalho aí, ó, é igual a 400 joules. Ele é abandonado, né? Ou seja, o corpo está em queda. Então, quer dizer o quê? Ó? Que o peso e o deslocamento vão ter o mesmo sentido. Então, esse trabalho é de 400 joules positivo. Pronto, questão 5, né? Bem tranquila também. Vamos lá, questão de número 6. A unidade de potência no sistema internacional, essa aqui nós vimos na primeira questão, só que lá era perguntando relacionada ao trabalho.
E potência é em watts, né? Então, alternativa correta, letra B. Certo? Sétima. Um homem empurra um objeto fazendo uma força de 80 newtons por uma distância de 30 metros. Sabendo que o tempo gasto na execução da atividade foi de 40 segundos, determine a potência do homem. Pessoal, nesse caso, primeiro a gente tem que calcular o trabalho realizado. Trabalho, força, vezes o deslocamento. Certo? Então, essa força aí vale 80 e o deslocamento é de 30 metros. Então, o trabalho é igual 80 vezes 30 é 2.400 joules. Pronto, calculamos o trabalho. Professor, queremos descobrir a potência. Então vamos lá, ó. Potência é igual a quem? Ao trabalho sobre o intervalo de tempo. O trabalho é 2.400 e o tempo é de 40 segundos. Né? Foi de 40 segundos. Fazendo aqui, cortando 0 com 0, 240 dividido por 4, 60 watts. Né? Então, a alternativa correta, a letra B. Questão 8. A potência não útil de um sistema é chamada de... Então, aquela potência que não é utilizada. Então, está aqui. Temos aqui uma máquina aqui. Ela recebe aqui ó, uma potência total. Aliás, essa máquina ela vai ter uma determinada potência, né? O que é que acontece? Parte dessa potência é efetivamente utilizada. Então, parte dessa potência é utilizada. Só que outra parte dessa potência ela é dissipada em forma de calor, por exemplo, né? Então, ó, outra parte aqui ó, não é utilizada. Ou seja, é uma potência que vai ser dissipada. Tá certo? Então, nesse caso, ó, essa potência dissipada ela não foi utilizada. Então, a alternativa correta aqui, ó, letra E. Aqui está a nossa potência total. Aí dessa potência total, parte é utilizada e parte é dissipada. Nona. Qual a potência de uma máquina que realiza um trabalho de 300 joules em 20 segundos? Então, essa aqui também bem tranquila. Ó. Potência é o trabalho, né, sobre o tempo. Esse trabalho aí ó, foi de 300 joules, tempo de 20 segundos. Simplifica aqui, ó, 30 dividido por 2, 15 watts. Então essa é a nossa potência. Vamos aqui para a nossa última questão. Para que um trabalho seja considerado do tipo resistente, é necessário que o ângulo entre a força e o deslocamento tenha um valor igual a... Pessoal, lembrando, a gente tem um trabalho potente, trabalho motor, trabalho resistente, né? E trabalho nulo. Quando nós temos aqui ó, o objeto, força e deslocamento, formando um ângulo de 0 graus, ó, então aqui nós temos a força e o deslocamento, formando aqui um ângulo de 0 graus, quer dizer o quê? Que esse trabalho aí é do tipo motor, tá certo? Se for um ângulo de 30 graus, também ele é do tipo motor. O ângulo de 30 graus, ó, digamos que fosse isso aqui, ó. Aqui seria o nosso deslocamento, né? E aqui, ó, força formando um ângulo de 30 graus, tá certo? Então aí teríamos também um trabalho motor. Se fosse um ângulo de 60 graus, também teríamos um trabalho motor. Ó. O ângulo de 60 graus ficaria mais ou menos assim, ó. Força, né, deslocamento, e aqui o nosso ângulo de 60 graus. Só muito cuidado aqui, ó.
Se o ângulo for de 90 graus, o trabalho ele é nulo, tá certo? O trabalho ele é nulo. É como se você tivesse aqui um objeto, ó, você quer deslocar ele nesse sentido, mas você está aplicando uma força assim, ó, perpendicular, formando aqui um ângulo de 90 graus. Então, nesse caso, o trabalho ele é nulo, tá certo? Não tem como você movimentar um objeto aplicando uma força de 90 graus. E por fim aqui a nossa resposta, né? 180 graus. Então, 180 graus, ó, o deslocamento é para cá, em um sentido, né? E a força, sentido contrário. Então, formando aqui um ângulo de 180 graus, tá certo? Então, nesse caso aqui, a gente tem um trabalho resistente. Um exemplo, ó, seria o quê? A força de atrito, né? Que ela vai estar atuando contra o movimento. Então, aqui o nosso gabarito aqui, letra E, tá certo? Muita atenção aqui no de 90 graus, viu? Ó, 90 graus, o trabalho é nulo, beleza, pessoal? Então, aqui a gente finaliza essas 10 questões, né, envolvendo trabalho e potência. Questões bem simples, bem tranquilas, tá certo? Então, um grande abraço e até a próxima.